Boa noite, irmãos. Um prazer estar aqui novamente para continuarmos nosso estudo, repartirmos a palavra de Deus. Você já adivinhou qual é o texto que nós vamos estudar? Vamos continuar estudando Deuteronômio. Vamos continuar aprendendo um pouco com esse texto de Moisés, né? Dessa vez nós vamos fazer primeiramente a leitura do texto, para que depois eu comece a explicá-lo. O texto de Deuteronômio, você pode seguir na sua versão, estamos projetando aí a Nova Almeida atualizada. Ele diz assim: Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem de seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: Reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Até aqui a palavra do Senhor para hoje. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque as Tuas instruções nos edificam, ensinam as nossas vidas, e queremos agora suplicar que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para as Tuas verdades, de maneira que possamos aplicá-las nas nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós conversamos na semana passada sobre os primeiros 8 versículos desse capítulo, que é a introdução deste sermão de Moisés, né? E vimos ali uma função muito importante que Moisés revela, que é da palavra de Deus, né, das instruções de Deus, lá nos versículos 6 até 8. E ele fala que a função do povo de Deus é ser uma vitrine, né, é guardar e cumprir as instruções de Deus, porque assim as outras pessoas, as outras nações, verão a sabedoria, o entendimento que há na palavra de Deus, e serão atraídas as pessoas para o Senhor. Quando Moisés começa a explicar esse relacionamento que ele mencionou na introdução, ele vai estruturar então esse sermão, que ele está só começando agora no versículo 9, em 3 partes. E ele estrutura isso baseado na aliança que o povo fez com Javé, porque a aliança é o fundamento desse relacionamento entre Deus e o povo de Israel. E nós podemos perceber então 3 momentos. Ele vai falar aí do passado, do presente e do futuro. Ele fala do anúncio da aliança e do seu objetivo. Depois ele vai falar das exigências da aliança e depois das consequências da aliança. Em cada uma dessas partes, né, ele vai falando e explicando o relacionamento do povo com Deus. E nós vamos analisar com calma cada uma dessas partes. Hoje veremos apenas esse primeiro ponto, né, porque essas passagens elas são ricas de conhecimento e de aplicações para a nossa vida, e nós temos que ir aprendendo
aos poucos, para dar tempo de praticar, né? Então nós vamos começar vendo ali nesse versículo 9 que nós lemos, no capítulo 4, que ele começa com essa expressão, tão somente. Mais uma vez, né, assim como lá no versículo 1, Moisés tinha usado a expressão agora pois, agora ele usa a expressão tão somente. E essa é uma expressão, é um vocábulo hebraico que também faz uma derivação, uma implicação daquilo que foi falado antes. Então Moisés fez aquela introdução toda e agora ele diz, tão somente alguma coisa. Então somente façam alguma coisa. Então ele está derivando aí uma conclusão prática importante da importância que ele falou da Bíblia, né? Por isso que a gente falou semana passada, para que serve a Bíblia, para que servem as instruções de Deus, e Moisés apresentou de uma maneira muito breve nessa introdução do sermão, essa importância da Bíblia, e agora ele está então chamando a atenção nossa para alguma coisa importante que se deriva dela. E por isso que ele fala ali no versículo 9, tão somente tenham cuidado. E se você observar, ele vai repetir isso em cada ponto do sermão. Lá no comecinho do segundo ponto, no versículo 15, no comecinho do terceiro ponto, no versículo 23, ele fala, tenham cuidado. Porque essa é a palavra-chave dele. Ele está fazendo um sermão para exortar o povo à obediência, como nós já tínhamos visto. Então ele está dizendo, tenham cuidado. A Bíblia é importante e é útil, mas Moisés está agora nos exortando a cuidarmos, em primeiro lugar, da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com o Senhor Deus. E como que nós podemos fazer isso? Como que ele nos exorta? É isso que nós vamos analisar, ressaltando algumas palavras, alguns princípios expostos nesse texto que estamos lendo. Em primeiro lugar, Moisés já fala logo em seguida ali, né? Guardem bem a sua alma. Então ele vai repetir várias vezes, tenham cuidado. E o primeiro conselho que ele dá é, tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Nós devemos zelar pelo relacionamento com o nosso Deus. Precisamos ser intencionais. Essa é uma palavra que está na moda. Todo mundo tem que ser intencional. E no relacionamento com Deus também, na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós precisamos ser intencionais, nós não podemos ser passivos. Nós não podemos ir ficar em casa esperando que Deus bata na porta e pergunte se a gente está precisando de alguma coisa. Porque não é assim que funciona. Né? Nós não podemos ficar na porta esperando talvez a visita do pastor ou de um presbítero para perguntar, né, se a gente morreu, o que aconteceu, porque faz meses que a gente não congrega e não aparece em lugar nenhum. É óbvio, é também, né, uma função da liderança, da equipe pastoral, da igreja como um todo, zelar e cuidar por aqueles que têm se afastado, aqueles que estão doentes, mas o papel de cada crente é ser intencional. Não é ficar esperando, não é ser passivo. O papel de cada crente é de buscar a presença do Senhor. E um dos locais que você pode fazer isso é aqui, é junto, na congregação, na igreja. Quando a igreja se reúne para fazer alguma coisa em adoração a Deus, em cumprimento daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então nós devemos zelar pelo nosso relacionamento, e precisamos ser intencionais, porque Moisés fala 2 motivos. Lá no versículo 9, ele diz, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. São 2 para que não que tem lá no texto original, e ele está dizendo então, se você não tiver zelo, se nós não tivermos zelo, nós esqueceremos o que Deus fez e nos afastaremos de suas instruções. Então nós temos que ter zelo, nós temos que guardar bem a nossa alma, porque senão nós acabamos esquecendo o que Deus fez. Uma historinha bem conhecida, bem velha, né? Eu escutei quando eu era criança, é aquela de que o crente é que nem uma brasa, né? Não pode ficar longe da fogueira. É isso?
Porque a brasa, quando ela está sozinha, ela vai se apagando. Ela dura um bom tempo, depende do material, né, daquela brasa, mas aos poucos o fogo vai acabando. Então a gente precisa cuidar, zelar, para a gente não esquecer o fogo da nossa fé, né? Ele é baseado no nosso relacionamento com Deus. E da mesma maneira que o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar e tantos outros relacionamentos que nós temos, ele precisa ser estimulado todos os dias, ele precisa ser intencional também para que continue fluindo bem. Também o relacionamento com o Senhor precisa ser intencional e precisa fluir bem. E certamente Deus está disposto e tem toda a intenção de se relacionar com você. Então nós precisamos fazer também a nossa parte, né? E o que é esse esquecer, né, que Moisés fala aqui? Para que você não se esqueça. Aqui a gente precisa aproveitar e explicar um pouquinho esse conceito de esquecer na Bíblia. Porque esquecer não quer dizer assim, eu voluntariamente, involuntariamente não me lembrei. Que é como a gente costuma usar a palavra, esqueci. Eu esqueci. Tinha um compromisso hoje, tinha culto hoje, eu esqueci. Daí você avisa para a pessoa, né, eu esqueci, porque você não foi intencional. Você só não botou na sua agenda, não lembrou do compromisso e você esqueceu. Aqui é muito mais algo intencional. Quando se fala de esquecer na Bíblia, está se falando de falhar voluntariamente em recordar. Ou seja, eu decidi não lembrar. Os meus hábitos estão decidindo e eu estou decidindo não lembrar. Então Moisés está dizendo que se você não zelar pela sua espiritualidade, se você não buscar o Senhor constantemente, na prática você está decidindo esquecer do Senhor. Você está não lembrando dele, não lembrando das coisas dele. E isso vai levar você, né, num caminho de esfriamento, de afastamento do Senhor. Então nós temos que ser intencionais no nosso recordar. Tanto que a NVI, ela traduz um pouquinho diferente esse versículo, e ela talvez até seja um pouco mais clara. Na NVI, esse versículo 9 fala assim: tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Então, fica bem claro que o objetivo aqui é conservar na memória. Não apenas não esquecer, mas ativamente manter, né? Não afastar do coração aqui, eles traduzindo aí como conservar na memória, que é aquilo que Moisés está nos chamando a fazer. Então, ative a memória coletiva daquilo que Deus fez. Pense em maneiras de recordar, de ativar essa sua memória, né? Aquilo que Deus fez, para que você não esqueça. E um versículo bem conhecido e bem decorado, né? Imagino que todos aqui conheçam. Qual é? O Salmo 103, né? Que vai dizer isso: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Nós afirmamos isso, nós cantamos isso, mas muitas vezes nós não praticamos, porque nós acabamos esquecendo dos benefícios do Senhor, nós esquecemos daquilo que Ele fez. Então nós precisamos ter estratégias de recordação, de comemoração. E aí uma das estratégias é nos reunirmos e cultuarmos a Deus juntos, porque essa é uma maneira de nós lembrarmos e celebrarmos aquilo que Deus fez por nós. E essa memória coletiva ela é importante por quê? Porque ela define a nossa identidade como povo. Nós somos o povo de Deus, o povo que foi libertado, como Israel, do Egito, né, da escravidão, do pecado, e foi chamado para uma missão, a missão de anunciar ao mundo a glória e a misericórdia e a graça do nosso Deus. Isso era verdade para Israel e isso é verdade para a igreja. Nós continuamos com a mesma missão. Nós precisamos anunciar, e, como diz Pedro, e proclamar as virtudes do nosso Senhor, daquele que nos chamou das trevas
das trevas para a luz. Então, essa memória, tudo aquilo que Deus já fez por nós, ela nos define. Por isso que é importante nós constantemente recordarmos os feitos de Deus, falarmos dos feitos de Deus, conversarmos a respeito dos feitos de Deus. Agora você pode pensar assim, pois é, mas a Bíblia está falando um monte de coisa que Deus fez para Israel. Na minha vida eu lembro que ele fez uma coisa aqui, uma coisa ali, então será que eu vou recordar apenas os feitos de Deus na minha vida? Não, porque se você prestar atenção no texto, Moisés fala lá para aqueles israelitas reunidos lá nas planícies de Moabe, ele está dizendo, não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. E depois no versículo 10 ele diz, não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe. E lá no 5:3 ele diz, não foi com as gerações passadas que Deus estabeleceu essa aliança, não foi com nossos pais, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Se você parar para pensar, e se você lembra da história que nós já contamos, isso é um pouco estranho. Por quê? Porque eles já passaram todo aquele período no deserto, quase 40 anos, e a grande maioria morreu. Sobraram poucos. Moisés, Arão, até o Arão já tinha morrido nessa época, o Josué, o Calebe, mais alguns sacerdotes. Há controvérsias, Talvez tenham sobrado mais algumas pessoas, porque na verdade o texto fala que os guerreiros todos morreram, mas realmente a maioria tinha morrido, a maioria daquela geração rebelde já tinha morrido. A maioria do povo que estava ali reunido escutando Moisés era a descendência daquela outra geração, era a nova geração, eram os filhos. Eles não viram, eles não estavam lá no Sinai, não tinham nascido. Mas Moisés diz, vocês estavam lá, a aliança foi feita, não foi com nossos pais, foi conosco, nós que estamos aqui hoje. Nós vamos chegar depois lá no capítulo 5, mas essa é uma palavra poderosa, porque ela significa que nós hoje que estamos aqui reunidos como povo de Deus, nós continuamos sendo o povo de Deus, nós somos a continuação desse mesmo povo de Deus. E assim como Moisés disse para aqueles israelitas, ele fala para nós hoje. Ele diz, nós estávamos lá no Sinai, porque nós fazemos parte desse povo, nós fomos enxertados, diz Paulo, no povo de Deus. Então nós fazemos parte, as memórias desse povo são as nossas memórias. Elas estão registradas na Bíblia e passaram a ser também as nossas memórias. Não são as memórias apenas de um povo distante, e que eu tenho uma curiosidade histórica. Não, são os feitos de Deus relatados na Bíblia, que servem para nossa instrução e edificação, e são os feitos de Deus do nosso passado como povo de Deus. Então, nós fazemos parte do povo de Deus, e essas experiências, elas são nossas também. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos pensar em ativar a nossa memória, e precisamos guardar bem a nossa alma. Isso lembra também outro texto bem conhecido, que está lá no Salmo 119. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É exatamente isso que Moisés está falando. Está dizendo, guardem bem o seu coração, guardem as instruções de Deus, porque ao conhecer as instruções de Deus, ao conhecer a palavra de Deus, você vai poder não cair em tentação. Não quer dizer que a gente não vai cair. Você pode ser doutor em Bíblia, em teologia, não quer dizer que isso vai fazer com que você seja imune a toda tentação, mas vai ajudar você a vencer as tentações, porque você vai estar mais próximo de Deus e vai conhecer mais a palavra de Deus. Então, passando aí para uma recomendação do próprio Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele diz que nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então analise tudo aquilo que você recebe,
tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê. Porque se você quer guardar o seu coração, se você quer guardar a sua alma, você tem que prestar atenção no que você está jogando ali. Quando eu era adolescente ainda, faz um pouquinho de tempo, um presbítero que estava aqui em Florianópolis naquela época, pregou uma mensagem e usou um termo da área de informática. Eu achei muito interessante, não esqueci até hoje. Porque era um princípio da informática que dizia, se você coloca dados errados no computador, o resultado vai sair errado. Lixo entra, lixo sai. O computador não faz milagre. A culpa geralmente é de quem insere os dados, porque insere errado, e daí o computador produz um resultado errado. E ele aplicou isso para a vida cristã. Ele disse, se você põe lixo para dentro o tempo todo, o que você acha que vai sair? Vai acabar saindo lixo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Não é coisa fácil de praticar, especialmente hoje, que a gente tem tantos recursos de mídia, tantas opções e tanta coisa que alegra o nosso coração. E é difícil às vezes, nos retrairmos, nos policiarmos para escolher bem, escolher aquilo que é bom. E eu diria ainda, aplique o que você descobrir, aquilo que você receber, à sua vida, e não à vida dos outros. Tem algumas pessoas na igreja que têm um ministério especial, chama-se Ministério da Pá. Já ouviu falar desse ministério? A pessoa pega a palavra recebida e ela joga para os outros. Ela diz, não, aquela pessoa no cantinho lá, ela está precisando dessa palavra. Eu não estou. Ela sabe direitinho para quem que ela joga a palavra. Porque nunca é para ela. A palavra de Deus, o sermão, nunca cai no coração dela. É sempre para o outro. Então, pensa aí se você tem o ministério da pá, ou se você realmente abraça a palavra de Deus para a sua vida, para você guardar o seu coração. Depois Moisés continua ali no versículo 10, e ele vai dizer, não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, em seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna esse povo e os farei ouvir as minhas palavras. Então, Javé está aqui convocando todo o povo para escutar o que ele ia falar. E daí Moisés continua, dizendo por que Deus está pedindo para reunir. A fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra. Primeiro grande motivo pelo qual Deus está chamando o povo para ouvi-lo. Mas não parou aí. Tem um e também as ensinem aos seus filhos. Então tem dois motivos pelos quais Javé nos chama. Em primeiro lugar, a gente tem que perceber que é iniciativa de Deus. É Ele que chama o povo. É Ele que nos traz a sua presença. Como o presbítero Andrei comentou lá, Deus nos conclama, nos chama, nos convoca à sua presença. Não somos nós que temos a iniciativa. É Deus que chama o seu povo. E Ele faz isso com dois objetivos. Ele quer instruir para gerar em nós o teor e o desejo da transmissão, da propagação daquilo que nós aprendemos. Então ele fala lá, Observa que interessante que Deus fala a fim de que aprendam a temer-me. O temor do Senhor não é uma chavinha que a gente vira e que passa a funcionar direitinho até o resto da vida. Nós temos que aprender a temer ao Senhor. De novo, é um processo intencional, é um processo de aprendizado, é um processo que não é natural. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Ela luta contra isso, A nossa carne luta contra as coisas do Espírito. E Paulo descreve isso muito bem lá no texto de Romanos 7, que é extenso, mas selecionando aqui o comecinho, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. E ele continua mostrando que ele tem essa luta dentro dele, daquilo que ele quer fazer por Deus, por Cristo, mas das coisas que a carne dele acaba levando a fazer.
E ele termina esse texto dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação? Mas ele dá a resposta também, né? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós não vamos conseguir desenvolver o temor do Senhor sozinhos. Nós não conseguimos simplesmente descobrir como Deus quer ser adorado, como podemos nos achegar a Deus. Mas por isso Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo para nos ensinar qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu estou ensinando para vocês o caminho. E o autor de Hebreus diz que Jesus nos abriu um novo acesso, um acesso livre à presença do Pai. Então nós precisamos certamente nos amparar em Jesus Cristo para poder vencer a nossa carne. Paulo fala em outros textos de mortificarmos a nossa carne, de esmurrarmos o nosso corpo, de lutarmos para não perdermos essa batalha. Não é com a nossa força, mas confiando no poder do Espírito Santo, confiando na instrução do nosso Deus, nós conseguimos dar passinhos para frente no caminho da santificação, que Deus começa a produzir no momento que você se rende a Ele como Senhor da sua vida, e começa então um longo processo de santificação, que vai terminar naquele dia em que nós formos glorificados e estivermos para sempre na presença do nosso Deus. Mas o Moisés também diz assim: nós temos que temer o Senhor todos os dias. Não é só no começo da vida cristã, no primeiro amor. O temor do Senhor precisa ser praticado todos os dias. E o que é temer o Senhor? Poderia ser definido de várias maneiras, mas eu achei interessante definir assim, que Ele dá a reverência adequada à sua majestade e santidade. E essa reverência, ela implica em acatar as suas instruções e praticá-las. Não há temor do Senhor sem obediência. E quem diz isso é o apóstolo João. Ele fala lá na primeira carta dele, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz: nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, se você, ou a outra pessoa que você conhece, diz: eu sou muito espiritual, eu tenho um relacionamento assim com Deus, eu falo que nem Moisés, face a face, mas ele não guarda os mandamentos, você pode dizer na cara dessa pessoa, ou dizer na frente do espelho para você mesmo, né? Eu sou mentiroso, ou você é mentiroso, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Porque aquele que mais tem relacionamento com Deus é também aquele que mais obedece. Porque o conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, é o conhecimento relacional que tem que se aplicar na nossa vida. Né? É por isso que Tiago falou lá que a fé sem as obras não funciona. Ele não estava falando da questão de salvação, ele estava falando de que é uma fé falsa, é uma fé hipócrita. Né? Você pode ser salvo só pela graça, mas a salvação, o relacionamento com Deus transforma. E se não está tendo transformação, passa ano, passa outro ano, passa uma década, e se não há transformação de caráter, tem alguma coisa errada com a sua fé. Tem alguma coisa errada com esse relacionamento. Não adianta você dizer que você ora 3 horas por dia, e lê a Bíblia por mais 2, e vem em todas as reuniões da igreja, e faz jejum. Alguma coisa não está funcionando, porque o seu caráter não está sendo transformado. Você não está aprendendo na presença do Senhor. Então, a gente precisa aprender a obedecer. Mas, como eu comentei, Deus não quer nos instruir apenas para que aprendamos a temar, mas Ele diz: e também as ensinem aos seus filhos. A nossa fé precisa ser transmitida. A vida que nós temos com Deus, ela tem que transbordar e tocar as pessoas ao nosso redor, especialmente as novas gerações. Nós somos incumbidos por Deus de ensinar os nossos filhos. E isso em si já é um grande passo para você guardar o seu coração. Por quê? Porque, como todo professor bem sabe, ensinar fortalece quem ensina.
Quando você precisa preparar a lição, você aprende muito mais do que se você tivesse só lido o texto. Porque você vai ter que pensar, você vai ter que reler e você vai ter que responder dúvidas. Então, você estuda mais, você pensa mais. Ensinar, às vezes, beneficia mais o professor do que quem está aprendendo. É um privilégio, de poder ensinar, e porque também você aprende muito. E quando você ensina os seus filhos, você vai ensinar também para você. Você vai reforçar o aprendizado que você já tem, você vai rever esse aprendizado e você vai fortalecer a sua fé. Como é que você pode fazer esse ensino? E o próprio texto de Deuteronômio sugere algumas alternativas. Lá no capítulo 14, versículo 23, ele fala lá que quando nós estivermos reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite, os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. A mesma expressão. Aprender a temer o Senhor todos os dias. Como é que a gente pode aprender a temer? Cumprindo os rituais que Deus estabeleceu, os rituais coletivos de adoração, de ensino, de comunhão. Porque juntos nós aprendemos mais de Deus e aprendemos a temer o Senhor. Lá no capítulo 17, 19, depois lá também vai falar do rei que precisa aprender a ler a palavra de Deus para que ele aprenda o temor de Deus. E também lá no capítulo 31, versículos 11 a 13, um texto um pouquinho mais extenso, mas ele fala que quando todo Israel se juntar, eles devem ler essa lei diante de todo o povo, reúnam um povo, vou abreviar aqui o texto, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. E para que os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra que vocês vão receber. Então, de novo, a mesma expressão, uma expressão parecida, aprender a temer o Senhor todos os dias. E aqui Moisés está dizendo, quando nós nos reunimos, nós devemos ler a palavra de Deus. Porque a leitura da palavra nos ensina como temer o Senhor. Então, não apenas os rituais coletivos, mas também a leitura da palavra. E, finalmente, também ali no próprio 4:9, que nós tínhamos lido, Moisés salienta essa questão de recordarmos, de não esquecermos. Então, com a recordação em família das histórias bíblicas e das experiências do povo de Deus no passado. E o povo de Deus inclui o povo de Israel em todo aquilo que está registrado no Antigo e no Novo Testamento, e inclui a igreja de Deus, que continuou sendo o povo de Deus, e tudo aquilo que está registrado na história da igreja, que também serve para a nossa edificação. Então você tem muita coisa que você pode contar para os seus filhos. Você pode trazê-los para participar dos rituais coletivos do corpo de Cristo, você pode ler junto com ele a palavra de Deus, tanto aqui coletivamente, quanto mais principalmente em casa, porque a leitura vai fortalecer a fé dos seus filhos e vai também fortalecer a sua fé. E também recordando e contando as histórias bíblicas e as histórias da igreja. Porque isso também vai nos fazer lembrar dos feitos de Deus. E vai nos fazer guardar o nosso coração e passar essa fé viva para os nossos filhos. Finalmente, ali depois nos últimos versículos, Moisés começa a falar daquele dia lá no Sinai, quando todos estavam reunidos. E ele descreve, que no versículo 11, o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. E se você for ler o texto lá em Êxodo 19, que Moisés está se referindo aqui, você vai perceber que realmente
é como nós cantamos ali no comecinho, a majestade de Deus se fez presente com louvores, com trombetas, com relâmpagos, com raios, e o povo, diz o texto lá em Êxodo, versículo 16 do capítulo 19 de Êxodo, que ele tremeu de medo, porque a majestade do nosso Deus é algo que nós não conseguimos sequer imaginar. Então Deus manifesta só um pouquinho da sua glória, porque se Ele manifestar tudo, não sobra ninguém. Mas Ele manifestou a sua glória um pouco no Sinai e o povo tremeu de medo. Nós temos que reconhecer esse mistério do Deus a que servimos, para que nós possamos guardar o nosso coração e temer o Senhor. E esse Deus que nós servimos é um Deus que é imanente, é um Deus conosco, é o Deus que se revela presente ali no meio deles, e do meio do fogo eles ouviram o som das palavras de Deus, eles ouviram Deus falando com eles, por meio de Moisés. Que experiência tremenda. Às vezes a gente fica pensando, se eu tivesse lá, eu seria um crente muito fiel. Aí você esquece que os capítulos depois ele já estava adorando o bezerro de ouro. Então, experiências, a gente acha que a gente valoriza muito as experiências, elas são muito legais. É muito bom estar no Monte da Transfiguração com Jesus, é muito bom estar no Monte Sinai com o Senhor, mas o pecado, ele que tenazmente nos assedia, ele derruba. Mesmo depois de você estar naquele momento lá em cima, é muito fácil descer e cair de novo. A gente precisa constantemente renovar o temor do Senhor, guardar o nosso coração. E isso não é fácil. Mas Deus estava ali presente, Ele fala do meio do fogo, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas ao mesmo tempo o texto diz, mas vocês não viram nenhuma forma visível. As nuvens eram negras e subiam até o topo dos céus. Porque o nosso Deus é transcendente, o nosso Deus é aterrorizante, Ele é majestoso, e aquela glória toda estava assustando o povo ali reunido, tanto que eles empurraram Moisés para frente, e disseram, vai Moisés, vai você que a bola é tua, né? Por quê? Porque nós estamos morrendo de medo. Então você fala com Deus no nosso lugar. E Moisés subiu. Moisés tem que admirar, era um homem corajoso, porque ele adentrou naquela nuvem de glória, aquela nuvem escura, e foi subindo a montanha, e foi lá falar com Deus. E às vezes a gente acha que isso é tão fácil, mas requereu confiança e coragem. Então o nosso Deus, Ele não é apenas o Deus conosco, o Deus imanente, mas Ele é também um Deus transcendente e misterioso. E essa tensão entre o Deus transcendente e o Deus imanente, entre o Deus que se revela e o Deus que é oculto e que é misterioso, ela só vai se resolver em Jesus, o Deus encarnado. Porque daí, João fala, eu vim, Jesus fala que Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para nos contar como era isso, que ninguém viu o Pai, mas Jesus diz, eu vim para revelar, para abrir esse caminho. Então nós temos essas poucas coisas aí para aprender desse texto, Depois Moisés começa a falar no finalzinho do texto da aliança, e da aliança que foi estabelecida, dos 10 mandamentos, e que ele também começou a ensinar então estatutos e juízos para o povo de Deus, Mas revisando aquilo que nós comentamos nesse texto até aqui, nós devemos então cuidar da nossa espiritualidade para não cairmos na fé. Paulo fala lá em 1 Coríntios, outro texto que você conhece, aquele que está em pé, veja que não caia. Então, se você está em pé, graças a Deus, mas veja que não caia, guarde o seu coração. Moisés então começa falando seu sermão do anúncio da aliança com Deus, estabelecida lá no Sinai, e ele salienta esse duplo objetivo divino que nós vimos, o de ensinar ao povo de Deus o que é o temor do Senhor, para que eles aprendam a temer o Senhor, e incentivá-los à propagação da fé, à propagação da vida com Deus, começando e principalmente fazendo isso com os filhos. Não é tarefa
que você deva delegar. Outras pessoas podem ajudar, a igreja conjunta tem métodos e tem eventos para ajudar você na edificação dos seus filhos, mas a responsabilidade é dos pais. São eles que têm que ensinar os filhos. Então vamos encerrar esse compartilhar da mensagem com algumas aplicações para você pensar. Então você é intencional, você é zeloso, você cuida da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus? Como é que você recorda aquilo que Deus já fez por você? Como é que você lembra? Quais são as maneiras pelas quais você conta as bênçãos? Só aqui no meio da igreja? Só quando você canta um hino? Como é que você faz isso na sua vida? Você já parou para pensar? Você tem alguma estratégia? Talvez seja a hora de desenvolver uma. Você está no ministério da pá? Ou você aplica o que você recebe para a sua vida? Paulo fala lá em Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Você tem isso no seu coração? Você tem o temor do Senhor? Você tem aprendido a temer o Senhor? É um temor que tem que incluir, inclusive, tremor. Porque quando nós nos deparamos com a majestade do nosso Deus, nós trememos na base. E finalmente, você tem ensinado o temor do Senhor às novas gerações? Ou você está deixando essa tarefa para outras pessoas? Conte com as outras pessoas. A igreja é um corpo. E já diz o ditado que é preciso uma vila inteira para educar uma criança, porque é difícil, muita gente acaba participando, mas a tarefa, a responsabilidade é dos pais. É você que tem que ensinar isso para os seus filhos. Essa é a palavra de Deus, essa é a aplicação. Que Deus nos abençoe a cada um de nós para podermos